vamos mentalizar Jesus, agradecendo o Mestre essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, porque quando estamos reunidos, a energia boa de um, a espiritualidade transfere para outros. E assim todos nós vamos estando cheios das bondades divinas, que todos nós já trouxemos aquilo que estamos querendo nessa noite. Então, que nós saibamos o nosso coração em prece, em amor, para que sejamos assistidos pelos equipes espirituais que estão presentes. Assim, Jesus, estamos agradecidos mais uma vez por essa oportunidade, agradecendo aos espíritos da casa de Sebastião Mártir de Deus a permissão para darmos início às nossas atividades da noite, dando graças a Deus. Hoje estará conosco o nosso irmão Gilberto Amado, que vai fazer a palestra sobre a cruz, carregando a cruz, ó. Então, seja à vontade, Gilberto. Boa noite, que a paz esteja com todos. Gratidão mais uma vez, estar retornando à casa aqui para reduzir um pouco a nossa saudade do Mestre Jesus. É evidente que ficamos com saudade do Mestre, porque ainda não vivenciamos o Mestre, né? Nós apenas ouvimos e sentimos, mas não vivenciamos. É belíssima a mensagem dentro de uma homilia do Padre, é bonito a mensagem de um pastor dentro da igreja, na congregação, e belíssima também a mensagem que os irmãos espíritas as desenvolvem com muita eloquência para os nossos corações. Mas entra só como mensagem. E nós caminhamos para um período em que nos cabe lembrar que na transição regenerativa, segundo o nosso Evangelho, Jesus, o Espírito de verdade, disse que a melhoria da humanidade se daria por intermédio do Espiritismo. Mas como? Se isso não começou dentro de nós ainda. Pertencemos à escola filosófica consoladora, mas não vivemos consolados. Nós não conseguimos atender um sublime convite do Mestre, que ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas nós vivemos inquietos com tudo que há: o clima, a poeira, o fogo, o engarrafamento, o IPTU, o IPVA, a matrícula de filho. Vivemos nisso, né? Mamon é muito mais interessante para nós do que o real, e até dentro dessa leitura que a irmã fez, nos concita a pensar nesse processo de resgate particular. E a casa nos desafia na noite de hoje, né? O tempo que nós temos ele é exíguo, mas depois cada um pesquise, né? Porque ele é bastante explorado, esse tema, por outros autores espirituais, a falar sobre carregar a cruz, que no nosso Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 24, itens 17, 18 e 19. Mas nós vamos encontrar também a explanação em repositórios de sabedoria da nossa querida Joana de Ângeles, junto com Divaldo Franco. Quem quiser leia, vai ficar gravado. Vamos encontrar também Carregar a Cruz no livro Viver em Plenitude, de Richard Simonetti. E também nós vamos encontrar de Raul Teixeira, nosso Francisco Paulo Vitor, que é o Espírito que dita, Vida e Mensagem. São 3 obras que tratam desse tema que está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Carregar a Cruz. E é interessante que a própria Bíblia, ou os Evangelhos, como nossos irmãos católicos evangélicos chamam, os 4 sinópticos, João, Marcos, Lucas e Mateus, os escolhidos por eles, os 4 falam dessa passagem de Jesus carregar a cruz. E a irmã faz uma leitura que nos convida a esse repensar de para que estamos aqui e por que estamos aqui. Então, precisamos sentir um pouco isso. E o que vem ser carregar a cruz? Né? Porque lá no texto diz: carregar a cruz, perderá a vida aquele que tentar salvar-se a si mesmo. De que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo?
E nós sempre procuramos ganhar o mundo inteiro, em todos os sentidos. Isso começa dentro de casa, no nosso posicionamento, na nossa vida de relação. Depois com a vizinhança, no condomínio onde residimos, depois na vida profissional onde trabalhamos, depois na vida social, no campo religioso ou de lazer. Nós queremos ganhar. E carregar a cruz, à época de Jesus, e trazendo para os dias atuais, porque Francisco de Assis aprendeu isso, ele diz que é morrer, viver morto, ter essa vida, mas morrer por mundo. Carregar a cruz é morrer por mundo. Salvar-se é livrar-se de alguma dificuldade, ou auxiliar alguém a evitar um precipício, alguma dificuldade. Então, o que fazemos por nós, dentro da escola que nos consola, porque para se denominar espírita, vive consolado. Se não vive, vou usar a palavra dos evangélicos e católicos, não se converteu ao espiritismo ainda. Quem vive ansioso, quem vive inquieto, então ainda não é discípulo da escola consoladora. É um curioso, é um participante, mas não vivencia o espiritismo. Estar espírita é fácil para todo mundo. Ser espírita é para poucos, porque tem que carregar a cruz. E nessa passagem é um diálogo de Jesus, que ele diz: aquele que, porém, não é obrigatório, o processo é particular, não é culto exterior. Aquele que, porém, quiser vir após mim, siga os meus passos e negue-se a si mesmo, morra, carregue a cruz. Mas antes dele passar essa lição, ele chama a atenção que nós podemos nos apropriar da mansuetude e humildade dele. Se apropriar. Ele diz isso: vinde a mim, tomai de mim. A palavra tomai de mim, no aramaico, no tempo dele, vindo depois para o grego, latim, português, que foram aliviando, é se apropriar mesmo, é uma antropofagia, é um canibalismo. Ele pede para partir para cima dele. Tomai de mim, é um assalto, não é um furto, é um assalto, como se fosse, né, um latrocínio violento mesmo. Ele pede: tomai de mim. A frase de Jesus é isso: seja insistente, pediu, obtereis, buscai, acharei, batei-vos, é isso. Tomai de mim e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Falamos muito na mansuetude e humildade, mansuetude e humildade. Ok? Então hoje, carregar a cruz, ela nos convida a analisar que cruz carregamos. E Jesus nos pede que uma palavra, carregar a cruz, é seguir em frente. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. Siga em frente, observe os passos do Mestre. E ele nos alertou: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Todo mundo fica imaginando que é o mundo do IPTU, do IPVA, da escola do filho, da taxa do condomínio. Ele está falando do mundo íntimo, né? Se hoje todos nós desencarnarmos, como vai ficar o boleto, IPTU, IPVA, a escola do filho? Se todos nós aqui desencarnarmos agora, não vai acontecer nada conosco. Vamos chegar do outro lado, dependendo da nossa circunstância, nossas relações hoje, luminosos. IPTU, IPVA, taxa de condomínio, isso não entra do outro lado. Entende, irmãos e irmãs? Então, queridos, a casa nos convida a essa análise. Como é que eu carrego a cruz? Estou carregando sob os passos do Mestre? Não somos obrigados, porque o processo evolutivo não é obrigatório, né? Ele é livre, até porque respeita-se o ritmo e o tempo de cada criatura. A amorosidade do Criador, que é soberanamente justo e bom, ele espera o nosso tempo, não condena ninguém, né? Quando Jesus veio trazer a lei de amor ao mundo, todos ficaram estarrecidos, embora alguns que se dizem seguidores de Jesus colocam Deus como um tirânico, que joga seus filhos no lugar de sofrimento eterno, em outros casos em ambiente de remissão, e outras escolhem como eleito que nunca vão sofrer. E aí vem o Espírito de verdade, que é Jesus, fala: Kardec, retoma o Evangelho cristalino que eu roguei ao Consolador para que o mundo entenda o que é a mensagem real. Eis que eu rogarei ao Pai um outro Consolador, que ficará convosco eternamente, recordando o que havia dito, ensinando coisas novas. E aí nós temos, tanto no Evangelho, capítulo 6, quanto
no livro dos médiuns, com uma pequena variação, eu estou pesquisando por que o Espírito da Verdade fez uma variação ali, ou Kardec, no texto, ele diz assim: eis que eu retorno para as ovelhas transviadas de Israel, para recordar o que havia dito, ensinado, e passar coisas novas, eternamente. Entrou na escola filosófica espírita, acabou, eternamente. Não tem essa escola de ficar pulando, eu vou para Umbanda, eu vou para o Candomblé, eu vou ser católico, vou ser evangélico. Entrou para o Espiritismo, acabou. É a única escola. E no nosso capítulo 6, o Cristo Consolador, o Espírito de Verdade, que é Jesus, ele diz isso, né? Que nós somos artífices da nossa imortalidade. Quando chega mais na frente, obreiros do Senhor, que é um parágrafo dentro do capítulo Trabalhadores da Última Hora, novamente ele nos convida. Eis que o Senhor já fez a escolha criteriosa daqueles que amenizaram os seus ciúmes, os seus egoísmos e orgulhos, para que a obra não seja danificada. E criteriosamente escolheu aqueles que vão colaborar para a regeneração da humanidade, que se dará por intermédio do Espiritismo. Nos grandes prédios, nos grandes centros de convenções, nas praças públicas? Não, vou copiar aqui o nosso querido Bezerra, no Refolho da Alma. É na maneira de sentir, de pensar e de agir perante os desafios da vida. Mas para isso eu tenho que aprender com o Chico de Assis, ou o Pequeno de Assis, que é morrendo que se vive. Então, o título, Carregar a Cruz, é uma expressão idiomática, um jogo de linguagem, de figura de linguagem, que Jesus queria dizer assim: viva como se estivesse morto. Pronto. Se eu viver como estivesse morto, não transformarei as questões do mundo de Mamon como elemento de alteração dos meus sentimentos, porque a mansuetude e humildade que eu carrego me foi dada por aquele que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. E onde fica essa mansuetude? Na razão, no intelecto, saber utilizá-lo constantemente dentro daquilo que o Criador nos deu, seres inteligentes da criação. A mansuetude, ela se deposita aí. E onde fica a humildade? No campo do sentimento, no coração. Ou o timo, que é a válvula que faz o coração receber os hormônios do cérebro e fica agitado em alguns momentos. Mas tudo acontece no cérebro. Os órgãos, nós aprendemos na escola espírita, creio que todos aqui são estudantes, que nós, quando presos na carne, necessitamos de órgãos para conseguirmos funcionar com 10% da nossa capacidade. Sem os órgãos, nós vamos conseguir funcionar 100%. Quem é médium sabe disso, né? Os operários médios mais produtivos, eles conseguem no máximo chegar a 30%. Chico revela isso, né? Um Homem Amor é um livro da Martins Claret. Chico revela lá: eu no máximo, quando eu cheguei a dar uma passividade, só consegui abrir 30% de mim, 70% era a colaboração dos irmãos. Então, nós só usamos o ser humano que vive a mansuetude e humildade de Jesus, que se quiser vir após mim, se quiser vir, aquele que vem após os passos de Jesus, carregando as cruzes, ou seja, as experiências, os desafios, ele já tem condições e controle de 10% sobre as intercorrências da sua vida, e não deixa que no sentimento e na razão essas questões o afetem, porque não é dado a ninguém poder para fazer essa alteração. E o carregar a cruz, é interessante, exige de nós o compartilhar a cruz, porque seguir em frente é um caminhar sozinho, mas não é possível fazê-lo sem sermos colaborativos. Daí o princípio da caridade, benevolência, indulgência e perdão. Carregar junto conosco os irmãos que estão para e passos, ou que estão atrás, ou que estão como retardatário. Daí o papel do servir. Fora da caridade não há salvação. Mas onde ela começa, tem que começar dentro de nós. E há uma passagem muito bela numa dessas obras, acho que é de Raul Teixeira. O Espírito dita que havia um homem muito interessante na cidade de Cirene, chamado Simão. Cirene vivia ali, né, entre Cartago, Cisjordânia hoje, aquela área lá. E havia uma quantidade enorme de
moradores, mas eram pessoas sóbrias, pessoas humildes, mas humanos no ponto específico de humanidade, não um homem animalizado, mas um humano no princípio da razão, de entender a espécie, ser sempre colaborativo e cooperativo. E há um instante, Simão não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar, nem tampouco seus discípulos, os dois se encontram. E é no encontro em que Jesus caminhava para o Gólgota. Os romanos, percebendo, porque a lei exigia que o condenado tinha que carregar o próprio madeiro para ser crucificado, mas teve um momento que Jesus caiu. Propositalmente, para nos chamar a atenção aos dias de hoje, Jesus caiu, para ver quem ia até o auxílio dele. Ele cai, o rosto bate em terra, levanta, está suado, sangrando, se aproxima, Verônica, a verdadeira. E ela se aproxima, tira o véu, diz, não pode, né? Hoje, inclusive, tirar o véu do cabelo da morte lá ainda, imagina aquela época, mas ela tira o véu e limpa o rosto de Jesus. Foi a primeira xilografia humana que existiu na terra. Ele fica impactado no pano da cabeça dela, no lenço. E depois, como ele não consegue mais levantar, porque as forças estão se esvaindo, os soldados, apreensivos de que aquele indivíduo não iria chegar a Gólgota, que era o lugar do Calvário, aí olham e Simão estava passando, chamam Simão. E ele dá uma olhada, ele tinha que ir para casa, cuidar, tinha filhos, ajudar a esposa. Mas ele para e nisso ele é induzido na hesitação dele, eles obrigam e ele vai lá, levanta a cruz e carrega também. Dentro de casa, fazemos isso? No condomínio, realizamos também. Quando estamos no trânsito, no engarrafamento, existe essa prática dos discípulos da Escola Filosófica Consoladora. Nas reuniões do ambiente de trabalho, na empresa que eu convivo, onde vai se resolver as questões para cumprir metas e resolver demandas, até para ganhar mercado da concorrência, durante a reunião na mesa, há uma santa ceia, que o povo não sabe o que é isso, criar uma ritualística. Santa ceia é o congraçamento, é a mente mansa e o coração humilde em qualquer que seja os desafios da vida. Então, a casa nos convida a pensar um pouco sobre esse carregar a cruz, porque não é algo sofrido, como se imagina no inconsciente coletivo, que devemos levar a coroa de espinho e a cruz. Não, isso passou, isso não existe. Mas é sabermos que desafios há dentro de nós, no trajeto, né, entre a entrada de Jerusalém e o Gólgota e o Calvário, esse trajeto entre o coração e o cérebro, esse trajeto entre, né, sentimento e razão. Em que momento nós caímos e quem vem nos nossos auxílios? Em que momento alguém cai e que instante nós teremos um sireneu? Alguém de Cirene. Se alguém de Cirene, é o mesmo parábola do samaritano que auxiliou o que estava caído entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém e Jericó é a mesma caminhada, sentimento e razão, mundo material e espiritual. Jesus repetiu a mesma cena e demonstrou o samaritano indo ao encontro dele para levantar o madeiro e caminhar com Jesus até onde iria fincar e ele ser içado pelos braços horizontais acima do madeiro vertical. Nós fazemos isso cotidianamente. Percebemos um momento que em nós precisamos receber o auxílio, em outros momentos precisamos doar o auxílio. Então é essa percepção, em que momento me torno objeto de misericórdia, em que momento sou objeto de misericórdia. Mas para termos essa percepção é necessário negar-se a si mesmo. O convite a negar-se a si mesmo é deixarmos de ser egoístas e orgulhosos. Simão, ele poderia correr, o soldado com certeza não ia atrás dele, não é? Nós refugamos muitas vezes. Não é assim? Nós fazemos igual o sacerdote ou levita, próximo das nossas residências ou nossos locais de trabalho, um ambiente de lazer, não fazemos? Tem ali uma família ou alguém deitado na calçada num papelão sujo, com a garrafinha de álcool na mão ou com o cachimbo de droga, nós pulamos de calçada. Nós não queremos carregar a cruz, porque nós não carregamos ainda nem a nossa. Então urge, nesse momento de transição regenerativa, estarmos atentos se realmente somos trabalhadores da última hora, dispostos
a nos tornarmos um sireneu, dispostos a nos tornarmos um samaritano. Não porque o grupo de onde eu pertenço me convida para fazer uma sopa, visitar um presídio, ir auxiliar no lar dos velhinhos, Maria de Madalena, não. No meu particular, com minha sogra, meu genro, minha nora, aquele vizinho que toca o pancadão, ou aquele colega de trabalho que costuma fazer maledicências a respeito do meu departamento, e quando há reunião de diretoria de algum lugar, nós vamos tentar massacrar um ou outro num duelo que não leva para lugar nenhum. Então a nossa cruz, ela é do ponto de vista do sentimento e da razão. A nossa cruz é no campo de abertura do nosso abraço até onde ele vai, e ele é infinito. Abraçar alguém não depende do espaço físico. Sentir e pensar alguém não depende de momento, porque ao pensar, nesse instante já estamos lá. O nosso sentimento e o nosso pensamento se deslocam numa velocidade que o ser humano não consegue mensurar. Se eu fizer um desafio aqui agora, o que tem dentro do freezer na casa de vocês? Já foi e voltou. É rápido. Qual o lugar que você gosta de sentar para ler um livro na sua casa ou ouvir uma música? Já foram e voltaram, nem terminei de fazer a pergunta. A construção da afetividade no planeta, e morrendo que se vive para a vida eterna, e é do ano que se recebe, que o Francisco de Assis aprendeu, é adotarmos uma prática que Paulo de Tarso nos ensina, e nós recordamos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 11, 8, 9, 10 e 11, de que tudo que nós devemos fazer na vida não é como se fosse para os homens ou para o mundo, mas tudo é fazermos para aquele que nos criou, como se fosse para Deus. E é necessário compreender estes desafios. Em que instante eu sou provocado, como atleta da imortalidade, a ser o instrumento de misericórdia para carregar a cruz do próximo? E em alguns momentos, estamos na fila de um mercado e somos provocados pela espiritualidade. Alguém chega para nos pedir um pacote de um cereal. Em alguns momentos, nós somos caridosos. Compramos o mais barato e doamos. Em outros momentos, somos espíritas. O que falta na sua casa? Façais ao próximo tudo que querais que faça contigo. Pega um carrinho e entre comigo no mercado. Você não tem carro? Eu vou até a tua casa levar. Façais ao próximo o que querais que faça contigo. Meus irmãos e irmãs, essa é a nossa cruz. Nós não conseguimos carregá-la ainda. Ela não é leve, ela não é pesada, aliás. Ela é suave, ela é branda, é um processo de entrega, não porque alguém me convidou para um determinado horário fazer uma atividade de caridade, mas no meu cotidiano, não sou eu que vivo, mas é a escola consoladora que vive em mim, plagiando Paulo de Tarso. Não sei se sou eu que vivo ou se é o Cristo que vive em mim. Ou seja, as mensagens do Evangelho. Passou da hora de estarmos lotando auditórios e salões apenas para absorvermos conteúdo. O mundo range os dentes, as almas sangram e os corações estão desesperados de um olhar caridoso, de um abraço carinhoso e de um pensamento acolhedor. Mas ainda assim, nos dias de hoje, nós não sabemos carregar a cruz. Basta analisar as mensagens de áudio que chegam pelo WhatsApp. A primeira coisa que nós fazemos é acelerar. Não somos seguidores de Jesus, porque nos falta mansuetude e humildade para ouvir aquela voz que tem que soar como uma melodia para nós. Mas o PC fala demais, ele demora muito para dar um recado. Ele está cantando para nós, ele está sendo instrumento de misericórdia e nós estamos sendo objeto de misericórdia. Mas eu vou acelerar o PC, né, PC? Gil, você pode fazer a palestra de tal, porque não sei o que, aí depois termina, aí ele ainda manda escrito, porque ele sabe que eu acelerei. Você ouviu o meu áudio? É uma palestra no Sezon dia tal, porque ele sabe que eu acelerei. Eu ainda não carrego a cruz. Quando eu passar a carregar a cruz, a sogra não me incomoda, o latido do pet não me incomoda. Vou chegar em casa agora, a pia está cheia de louça, a turma está no videogame, no Instagram, na série, eu estou lá cantando, graças a Deus na altura, paz da terra, os homens de boa vontade. Mas enquanto ainda eu viver inquieto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu não carrego a cruz. Se eu ainda não carrego a cruz, eu não compartilho a cruz como sireneu.
Se eu não compartilho a cruz, eu não sou caridoso. Se eu não sou caridoso, fora da caridade não há salvação. Eu estou demorando a passos lentos a alcançar a verdadeira salvação. Eu faço porque sou estimulado, não porque eu tenho entusiasmo. O estímulo vem de fora. A Casa Saison me convida: olha, vamos fazer aí um trabalho na rodoviária. Que dia, tal hora eu vou. Vamos fazer um trabalho lá no Maria de Madalena. Opa, eu vou. Vamos fazer um trabalho lá em tal lugar, lá no lixão. Aí, todo mundo feliz. Mas a casa está nos dando um treinamento. A partir dali, bom, agora no segredo entre eu, o meu mentor, Jesus e o Criador, o que o Saison está me ensinando? A carregar a cruz, a minha cruz. E ela só vai aparecer no instante do desafio, não é dificuldade. E os desafios, eles são chamados de experiência e de aprendizado. Não são chamados de acerto e erro. Errei com a minha mulher, errei com a minha sogra, acertei com meu filho, acertei. Não existe isso. Do outro lado não tem erro e acerto. Tem a consciência plena, em que procura no livro da vida que nós escrevemos a cada ano, né? Nós estamos aí já no 3º capítulo, né? Mês de março é o 3º capítulo, são 12 capítulos com 365 páginas. É nós aqui vamos fazer esse ajuste. Então, a Casa de Sebastião Mártir nos convida a sermos mártir. Mártir de quê? Massacrando o egoísmo, pisoteando o orgulho, eliminando a avareza e tentando elevar o sentimento de gratidão por termos esse ponto de luz para recapitularmos as lições que foram passadas há 2025 anos. Era para nós agora estarmos transitando para um mundo de amor. É engraçado, não é? Olha como nós não queremos carregar a cruz. Há 2025 anos ele desceu aos pés do monte e deu 9 lições, 9 chaves para mundos felizes. Bem-aventurados ou ditosos, não é assim? Bendizei, seja mais do que felizes, a palavra bem-aventurada é isso. Seja mais do que felizes quando vos caluniarem. Quando alguém na família faz alguma fofoca, nós ficamos felizes. Quando no trabalho faz alguma maledicência do setor que nós trabalhamos, nós ficamos felizes. Ainda não carregamos a cruz, porque somos duelistas. Nós gostamos mais de mamon. Vivemos no campo do duelo, do embate, e de provar que estamos num trono e precisamos demonstrar a superioridade em algum momento, religiosa, cultural, financeira, política, para alguém. Isso vai ficar aqui, queridos e queridas. O que vai chegar do outro lado é aquele tesouro que a traça e a ferrugem não corrói. Que tesouro é esse? O tesouro do trabalhador da última hora, que recebe o seu salário, não importa a hora que ele vai chegar. E que salário é esse? Coração e cérebro harmonizado, sentimento equilibrado e pensamento ajustado dentro daquele que é virtude, que veio como modelo de todos nós para nos comportarmos semelhante a ele. Ele em nenhum momento pediu para ser adorado e nem venerado. Ele pediu para ser seguido. Vinde a mim, tomai de mim, aprendei comigo. Se queres, pois, vir após mim, aquele que quiser vir, negue-se a si mesmo. Nós precisamos olhar sempre para o Mestre, até por sermos crianças espirituais. Mundos de amor está numa distância enorme, ainda vamos regenerar para mundos felizes, mas há 2025 anos nem necessitaríamos da regeneração. Era só seguir os 9 passos que ele nos deu. Mas ainda assim, nós não queremos carregar a cruz, porque ainda mesmo sendo espíritas, acreditamos no que os evangélicos e católicos dizem, que Jesus derramou o sangue no Calvário por nós. Ainda assim acreditamos. O dia que nós passarmos a acreditar no que o Consolador nos passa, a nossa atitude no cotidiano, o nosso modo de pensar, de sentir e agir, estará pautado naquilo que o Mestre, dentro da escola Rede Viva, cristalina, que é o Espiritismo, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas ações serão pautadas sempre em Jesus? Não. Paulo aprendeu com Jesus que tudo que fizeste no mundo, não façais como se fosse para os homens, façais como se fosse para Deus. Tem uma canção do Alan Filho, que ele fala de pés descalços, mãos atadas, não é isso? Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Quantos seres humanos nós passamos ao lado? Temos até um tempo, mas a pizza que eu marquei com a família, eu não vou poder parar
ou para convidá-lo para a pizza, ou na hora que eu sair lá trazer para ele. Estou na minha casa me alimentando, estou vendo pela janela gente faminta, mas eu não vou repartir. Mas eu costumo falar para os irmãos: meu querido, façais ao próximo tudo que querais que façais contigo. Mas às vezes eu chego no mercado, tiro o carrinho da gôndola, faço compra, venho, coloco no porta-mala do meu carro. Quando eu vou sair, eu deixo atrás do carro do meu vizinho e vou embora. E quando ele chegar, que se vire para tirar dali. Mas eu não peguei lá na gôndola. Não é façais ao próximo tudo que queirás que faça contigo? Então a casa nos convida aqui, seguir em frente, é carregar a cruz. A nossa cruz não é pesada. Não tem espinhos que entram na carne como o madeiro que rasgou as costas de Jesus. Não há nenhum cravo furando nossas mãos e nossos pés, nem uma coroa de espinho que venha ferir a nossa testa. Fisicamente, nós não temos nenhum comprometimento, mas nos olhos espirituais dos mentores que nos assistem, desde antes da nossa encarnação e nos espera retornar até lá, do Mestre Jesus, que nos 40 dias no deserto, ele não sofreu tentação, porque espírito superior não é tentado. Se Aulos, nas obras de André Luiz, não sofre tentação, os obsessores fogem dele, como que Jesus foi tentado? Jesus ouviu lá, 2025 anos, nosso pensamento, nossa psicosfera no planeta. O que é que nós valorizamos? O pão, a festa, o mundo. Nós valorizamos isso. A aparência, a imagem, não a essência. Ainda assim, somos auto-obsediados, porque não damos conta. Não é isso, nós não queremos carregar a cruz. Então a casa de Sebastião Mártir nos convida hoje a retornarmos para nossos lares em silêncio. Se for o caso, porque eu falei muito rápido, o tempo nos permite continuar, leiam em casa o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 17, 18 e 19. Depois leiam Joana de Anjos, Vida e Mensagem. Depois leia Viver em Plenitude, de Richard Simonetti, e também Repositório de Sabedoria. Esses 4 textos falam de carregar a cruz. Que nós possamos ser um sireneu, mesmo não estando envolvido com problema de terceiros, sejamos nós o alívio. Leiam em Obreiro do Senhor. A regeneração da humanidade se dará por intermédio do Espiritismo. Não é com templos lotados, mas nós dirigindo um carro, atendendo no balcão, ministrando uma aula, passando na rua, esperando o aplicativo, atendendo o rapaz que nos trouxe o lanche, fazendo a unha de alguém, o cabelo de alguém. É neste momento que a regeneração começa. A regeneração é exterior? Não. A regeneração ela é interior. Mas para isso, precisamos ajustar a caminhada no trajeto do nosso Calvário, com destino ao Gólgota. Sentimento e razão, razão e sentimento, pautado no comportamento do Mestre Jesus. No mundo vos tereis aflições, mundo íntimo, mas tende bom ânimo, olhe para o Evangelho e vencereis esse mundo íntimo que nós temos preguiça de fazer valer a razão e o sentimento, que é aquilo que o Criador nos deu quando nos fez simples e ignorantes. Que o amor de Deus, a ternura de Maria, a mansuetude e humildade do Mestre Jesus e a caridade da espiritualidade que sustenta essa casa esteja em nossos corações, hoje e sempre. Vamos serenando os nossos corações, agradecendo a Jesus por esse momento. Fechar os nossos olhos, se assim interessar, para podermos escutar os nossos corações. Jesus, estamos mais uma vez agradecidos por essa oportunidade, tendo a certeza de que vós estará conosco, nos assistindo, nos abençoando, olhando as nossas necessidades, porque sois infinitamente misericordioso. Olhais, Mestre querido, por aqueles que nos acompanharam nessa noite, invisivelmente. Nem esperávamos que ia trazê-los para cá. Mas somos sabedores, amigo divino, que todos serão amparados. E todos que, retornando para seus lares, levarão daqui
as flores da bênção, as flores da harmonia, os ensinamentos recebidos, que irão com certeza guardar em nossos corações com muita paz, com muito amor, agradecido imensamente a oportunidade de estarmos na casa de Sebastião Marte, que já nos esperava antes que viéssemos. E assim, Jesus, agradecido por mais essa oportunidade, aos benfeitores dessa casa e, sobretudo, a Deus, nosso Pai, é que estamos pedindo a permissão para encerrar as nossas atividades da noite, dando graças a Deus.